Hoje vamos falar sobre os 3 melhores exercícios para quadríceps. Let's go. I wake up to a little bit of drool. Se você acha que o agachamento livre é um deles, você está redondamente enganado. Isso porque um dos músculos do quadríceps, quando a gente fala em quadríceps, temos que pensar nos 4 músculos: reto femoral, vasto intermédio, vasto lateral e vasto medial. E para um deles, o agachamento ele não é interessante, que é para o reto femoral. Isso por conta do paradoxo de Lombard. O que acontece? O reto femoral ele cruza a articulação do quadril e cruza a articulação do joelho. Quando você está agachando, pela inserção do quadril, ele está encurtando e alongando pelo joelho. Quando eu estou encurtando pelo joelho, ele está alongando pelo quadril. E o que isso causa? Uma falta de contração forte para o teu quadríceps. Você não consegue contrair ele de forma eficiente, porque enquanto ele está contraindo de um lado, alonga do outro e vice-versa. Para isso, então, a gente precisa focar em exercícios que trabalhem os 4 músculos com excelência. Agachamento, leg press, a fundo, hack, não são esses exercícios. E hoje eu vou te mostrar quais são os melhores. O primeiro exercício que eu vou falar para vocês é o sissy squat, muito condenado por muitos profissionais e muito adorado por fisiculturistas. O que acontece? Quando a gente pensa num sissy squat livre, tá? Não tô falando da máquina, você vai fazer um movimento jogando os joelhos lá pra frente e volta, apenas usando um apoio para não ficar tão desequilibrada. Então você vai jogar lá pra frente e vai voltar. Por que ele é muito condenado por vários profissionais? Porque você acaba aumentando muito a compressão patelofemoral, justamente por você jogar o seu joelho lá na frente, a base do meu tronco tá mais aqui, então o peso ele fica mais ou menos nessa direção, gerando um braço de momento muito alto para os joelhos. Mas causar uma compressão na patela não significa algo ruim, porque toda vez que você aumenta a carga em determinado exercício, você vai aumentar a compressão na sua patela. Então não é somente o braço do torque que faz essa diferença e essa compressão maior na sua patela, e sim toda vez que você também aumenta a carga num próprio agachamento, leg press ou qualquer exercício que você faça. Então lembre-se, compressão na articulação não significa algo ruim, porque toda vez que você treina você está gerando algumas compressões nas suas articulações, e isso é natural. Então, quando a gente fala em reto femoral, pelo fato de eu manter a minha articulação do quadril, a inserção que ultrapassa o quadril, ela se mantém fixa, a gente consegue ter uma contração melhor, diferente no agachamento. No agachamento livre eu estaria aqui, ó, encurtando pela inserção do quadril e alongando pela inserção do joelho. Quando você mantém o quadril fixo e você só faz o movimento pelo joelho, aí você consegue ter uma contração de reto femoral eficiente, e aí você consegue trabalhar as 4 cabeças do quadríceps. O segundo exercício é a nórdica reversa, e eu gosto de chamar de extensão nórdica, porque justamente a gente está fazendo uma extensão de joelhos. Como é que você vai fazer esse exercício? De joelhos no chão. Ah, Danilo, mas a compressão aqui na patela não vai ser muito grande. Não, você pode ficar de joelho sem problema algum, até porque não é bem a sua patela que vai ficar aqui no joelho, sim o tendão patelado. Mas perfeito. Colocou os joelhos, pezinhos aqui, eu gosto de deixar o peito do pé no solo, mas você pode deixar também a ponta do pé. Só que você diminui um pouco a amplitude. Eu prefiro deixar o peito do pé. Quando você fizer esse movimento, mesma coisa. Quadril firme para que você não flexione ele, justamente para manter a inserção do quadril fixa e você conseguir alongar pela inserção do joelho e fazer uma contração eficiente nesse exercício. Na nórdica, você vai descer com o tronco retinho, então lá para trás, alongou o máximo que pôde e volta, chutando o chão. Você vai fazer uma força como se você estivesse chutando o solo aqui. Esse exercício ele é muito bom, por quê? Porque ele trabalha o quadríceps em posição alongada. Você já começa com o joelho flexionado e você flexiona ainda mais os seus joelhos. E a gente já sabe que nos últimos artigos, todos que falam sobre hipertrofia, eles mostram que trabalhar com um músculo em grande alongamento é muito mais interessante do que músculo encurtado. Então, como a gente já está trabalhando aqui em grande alongamento do quadríceps, é um exercício com um grande potencial
hipertrófico. Então, lembrando, tronco firme, quadril estendido aqui, você vai jogar lá atrás e volta. Um detalhe bem interessante aqui é que quando você vai aproximando, você vai facilitando o movimento. Aqui você consegue ficar parado o dia todo. Conforme a gente vai descendo, que você vai criando tensão para o seu quadríceps. Então, se você quer deixar mais tempo sob tensão, tirando os pontos de descanso, você pode ir lá atrás, volta. Quando você estiver quase ficando alinhado, você já volta novamente e segue fazendo, tirando o tempo de descanso. Aí você vai ver o seu quadríceps fritando. E o terceiro exercício, a nossa querida cadeira extensora. Mas hoje eu vou te passar um checklist para você fazer a cadeira extensora com excelência. Primeiro checklist aqui da extensora, você tem que alinhar o seu joelho com o eixo da máquina. Esse aqui é o eixo da máquina, onde a máquina ela vai rodar o braço dela por esse eixo aqui. E o eixo do seu corpo é o seu joelho. Então, ó, aqui meu joelho está à frente do eixo da máquina, vai ficar desconfortável executar essa máquina. Então, eu vou ajustar ela aqui para alinhar o meu joelho, ó, paralelo ao eixo da máquina. Feito isso, vai ficar muito mais confortável para você conseguir fazer esse movimento. Segundo ajuste, perceba que o rolinho tá no meu pé. Eu vou subir esse rolinho aqui para ele ficar logo após o meu tornozelo. Não precisa ser no meio da canela não. Passou o tornozelo aqui, você já consegue fazer o exercício de forma eficiente. No caso, já tá aqui na minha canela, fechou, não vai ficar forçando o meu pé para baixo. E o outro ajuste é você colocar no limite da máquina aqui, o máximo possível, para alongar o seu quadríceps. Então, lembrando que eu dei até a dica no outro exercício, falando que o alongamento da fibra ele é mais interessante para a hipertrofia. Então, não adianta você chegar, deixar a máquina lá em cima e você parar o movimento aqui 90 graus ou até menos. Então, flexiona o máximo que você consegue, que essa máquina te permitir e o que o teu joelho mesmo te permite. Então, colocar aqui uma cargazinha irrisória, quase toda a máquina, só para mostrar para vocês. E a gente vai fazer esse movimento. Pontinha do pé para cima, chuta e volta, deixando alongar tudo que pode. Esse daqui, ó, é um exercício que, pelo fato de novamente você manter o seu quadril fixo, você vai ter sim um potencial de hipertrofia e de estímulo para o reto femoral muito bom. Porém, o que os nossos últimos artigos e achados eles falam? Que quanto mais você estiver lá para trás com o teu quadril mais estendido, melhor ainda. Justamente tudo voltando para aquilo que eu já falei para vocês e vou falar de novo. Quanto mais alongado o músculo tiver, maior o potencial de hipertrofia. Então, quem é que cruza o quadril dos 4 músculos do quadríceps? O reto femoral. Por isso que quanto mais alongado ele tá, inclusive você vai achar aí na internet pessoas fazendo deitados, totalmente deitado, como o próprio Tom Platz, que eu já citei no início do vídeo. Então, quanto mais alongado tiver, maior potencial para hipertrofia. Tem algumas cadeiras extensoras que te deixam flexionar. O artigo que nós temos também é a 40 graus de extensão de quadril. Você vai conseguir ter um potencial de hipertrofia maior para o seu reto femoral. Então, esses são os 3 exercícios que vai deixar a sua perna excelente, torneada e cada vez mais forte. Já que a gente está falando de força, lembrando que no site nitromaxnutrition.com.br você tem os melhores suplementos, desde creatina, proteína, tudo para você ficar muito mais forte, ter muito mais resultados. Lembrando que o meu cupom de desconto Danilo, tudo maiúsculo, você tem um descontão top para você garantir o seu kit de suplementos e ter muito mais resultados.